A gente parou a reportagem aqui neste instante. A senadora Simone Tebet está dando uma entrevista ao vivo. Ela sempre participa da reunião da CPI pela bancada feminina. Vamos acompanhar. Não tem como, e o que é mais grave, né? Onde estava o Ministério da Saúde que, idôneo ou idôneo, existente ou não existente, aceitou uma garantia que não era permitida por lei. A garantia que eles deram não era garantia bancária, porque eles não são banco. Não era calção em dinheiro, está comprovado lá. Era um aval pessoal, um aval desse banco, que não existe, que integralizou um capital que também não existe. Quem é que tem um capital social de 7 bilhões e... Isso não são 7 milhões, são 7 bilhões e meio de reais. Então, onde estava o Ministério Público, ou o Ministério da Saúde, onde estavam os assessores jurídicos, onde estavam as autoridades que aceitaram como garantia algo que não podia por lei e aceitaram depois do prazo estabelecido, né? Então, e mais, né? Se esconderam isso, se não passaram pelo corpo técnico jurídico, é ainda mais grave, porque só comprova que eles tinham conluio, que eles tinham segundas e terceiras intenções, que não eram intenções legítimas de se fazer um contrato dentro dos parâmetros legais, dentro dos valores razoáveis de uma vacina. Agora, a senhora expondo tudo isso no dia de hoje, pode ter alguma consequência para o depoente? Ele sai daqui já... Não, acho que o depoente nós temos que descobrir quem ele é. Ele é o verdadeiro diretor-presidente do banco? Essa é a primeira pergunta que se faz. Diante de tanto fake, eu estou diante de um banco fake. Um banco fake porque não é banco. Né? Um banco de investimentos fake porque não tem dinheiro. O capital social integralizado não existe. Nem nessa monta e praticamente nenhum. Com sócios que toda hora mudaram. A pergunta é, no momento que ele sentar ali, ele ainda vai estar na função de presidente ou ele vai ter sido alterado também? Porque é uma constante, a sensação que dá é, toda vez que alguém pega no pulo, toda vez que alguém chega na irregularidade, o FIBBank muda. Chegaram na irregularidade porque acharam, por exemplo, um proprietário fantasma, muda-se o proprietário vende-se, né? Faz-se a transferência. Chegaram ao imóvel que está com matrícula errada, vai e transfere esse imóvel, diz que agora o FIBBank tem imóvel em outra área, em outro município que não aquele. E assim vai. E com isso ela vai subsistindo. Agora, como é que nós, mediante uma simples análise de documento que pela internet a gente vê, a gente viu tudo isso e o Ministério da Saúde não. Lembrando, o Ministério da Saúde recebeu fora do prazo, o que já é grave, a garantia, e uma garantia que por lei e que pela medida provisória não poderia ter sido aceita. Então não precisaríamos nem contar a história, não precisaríamos entrar no mérito. Simplesmente a garantia ela não poderia ter sido aceita porque pela lei não aceita-se garantia de aval pessoal, a não ser de garantia bancária. Os senhores sabem quanto que essa empresa tem caixa, quanto esse banco tem caixa? Os senhores têm esse dado, essa informação? Que banco? A gente não sabe nem se esse banco realmente existe, né? Ele comercializa em cima sempre do nada. Agora é hora de juntar as matrículas, mas não me parece muita coisa, porque as matrículas juntadas também se discute a propriedade desses imóveis. Esses imóveis colocados, ora como matriculados, ora como integralizados, ora como a se integralizar, porque quando eles percebem, matrícula vocês não têm, não. Aí eles mudam lá na ata que passa a deixar de ser matrícula para ser patrimônio integralizado. Aí quando fala não é integralizado, não, esse aqui é a se integralizar até o ano de 2030 e assim vai. Então, essa investigação que nós temos que fazer, no que se refere ao FIBBank, eu acho que é uma investigação da imprensa, uma investigação do Ministério Público, do COAF, dos outros órgãos. Para efeitos de CPI, nós não precisamos fazer essas investigações para constar no relatório. O que tem que constar no relatório é o Ministério da Saúde não poderia ter aceito garantia que não era bancária. O FIBBank não é banco e aceitou garantia fora do prazo. Só isso já serviria para colocar esse contrato como um contrato nulo, que é o contrato da Covaxin. Essa ligação com o Tolentino, vocês vão tentar arrancar do depoente de hoje? Não. Bom, aí cada um tem sua estratégia, né? Eu vou ficar encarregada, a minha intervenção vai ser em efetivamente tentar extrair do depoente se ele não é banco, se ele não é banco de investimento, se ele não tem patrimônio, se a todo momento se discutia
a legitimidade dos proprietários, que inclusive 2 disseram que nunca foram, portanto, fantasmas. O que é isso? O que é o FIBBank? Né? Nós teremos o Tolentino, acho que na semana que vem, eu não sei, né? Eu, pessoalmente, hoje não vou por essa linha. Só sobre a questão da CPI em relação à CCJ, a senhora entende que depois de ontem, com a aprovação do Aras, hoje há um ambiente maior para se aprovar o André Mendonça para a STF? O Davi está sofrendo alguma pressão? Os senhores estão fazendo algum tipo de movimento para que essa votação aconteça também? Olha, independentemente do meu voto, sou a favor ou contra, né, é importante mencionar que nós temos que trabalhar. Se outros não trabalham, nós, do Senado, do Congresso Nacional, temos que trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição. A Constituição exige do Senado Federal e da CCJ sabatinar o indicado do presidente da República, independente se no mérito vamos votar favorável ou contra. Disso depende a estabilidade a estabilidade do país e a harmonia dos poderes. Não é um direito nosso sabatinar, é um dever nosso sabatinar. Agora, é um direito meu votar a favor ou contra o sabatinado. Então, é óbvio que o calendário está apertado, se justifica, sim, de repente, votar ou pôr para a sabatina para depois do dia 7 de setembro, porque nós estamos muito em cima, é preciso organizar o tempo de viagem dos próprios parlamentares em função da epidemia ainda. Então, isso tudo é justificável, mas que nós temos que colocar o indicado do presidente da República para ser sabatinado pela CCJ e depois ir a plenário, isso sem dúvida nenhuma. E se for rejeitado, é óbvio que o presidente terá que indicar um outro nome. O que nós não podemos, nesse momento, é fazer qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de chantagem, qualquer tipo de situação que nos torne exatamente aquilo que nós combatemos. O que o Congresso Nacional tem dito o tempo todo? Nós temos que trabalhar à luz da Constituição, dentro do que a política permite. Numa democracia, se permite exatamente o contraditório. Nós podemos ter todas as divergências em relação ao governo e ao presidente da República. Nós podemos ter divergências em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas como órgão colegiado e como instituição, não. Como instituição, Congresso Nacional e Senado Federal, nós temos que trabalhar em harmonia e dentro dos limites constitucionais, naquilo que nos é permitido dentro do parlatório, né, dentro do parlamento, na nosso direito de voto, nós vamos nos pronunciar e temos a legitimidade de aprovar ou de rejeitar o nome apresentado. Obrigada, senadora.